Olá pessoal, como todos vocês estão? Eu espero que todos estejam bem por aí. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast, Uma Leitura no Cinema. Eu sou Gisele Santos e toda semana venho aqui dar as minhas dicas, as minhas sinceras opiniões sobre livros, filmes e séries. Essa semana, para ser sincera, porque a minha vida tá uma verdadeira correria, eu vim aqui rapidamente dar nosso update de leituras, as séries que eu tenho visto, os filmes que eu vi recentemente. Então eu vim aqui rapidinho só dar mesmo aquela lembrada de algumas coisas que nós vimos por aqui, e tem coisas que já estão no nosso podcast, outras vão entrar no canal futuramente, mas venhamos aqui rapidamente dar as nossas impressões ali, só mesmo dizer aquilo que nós vimos por aqui. Bom, então para começar, a gente leu recentemente, finalizamos, enfim, a leitura de A Fúria dos Reis, do George Martin. É o segundo livro das Crônicas de Gelo e Fogo. Aqui no canal já tem uma resenha que eu falei mais nas minhas opiniões com relação ao livro. Então eu peço que você assista o vídeo para que você fique sabendo o que nós achamos da opinião nossa aqui no canal. Uma outra leitura que nós finalizamos recentemente foi Olhai os Lírios do Campo, do escritor gaúcho Érico Veríssimo. Um livro bem interessante. Se você nunca viu nada sobre a época em que o Érico Veríssimo escreveu, é uma grande oportunidade para você conhecer o Brasil de antes, do nosso tempo atual. Então eu recomendo muito. Se você nunca leu o Érico Veríssimo na sua vida de escola, ou se você tem um certo ranço de alguns autores de época de escola, eu acho que você pode se surpreender com o Érico Veríssimo. Recomendo muito essa leitura. E a gente já falou sobre ele lá no nosso podcast, se eu não me engano. Se eu já tiver falado, vocês podem procurar por lá. Se não, eu em breve devo soltar aqui uma resenha, ou no Instagram, vou ver como que eu vou fazer isso. Mas é um livro muito interessante, com reflexões bem interessantes com relação aos nossos tempos de antes, algumas coisas de agora. Então é um livro bem atual, apesar de ser um livro bem mais a seu tempo, digamos assim. Além disso, no nosso projeto de leitura, os leitores de Shakespeare, nós lemos recentemente A Megera Domada. Para você que gosta daquele humor tipo assim, a la Chapolin Colorado, a la Trapalhões, com uns toques de ironia. Aqui o Shakespeare ele não é. Aqui a gente tem uma narrativa bem divertida. Tem uns pontos aqui que às vezes você não vai gostar. Quem lê o livro sabe exatamente do que eu estou falando, mas é uma excelente opção para você poder se divertir e também pensar sobre o papel da mulher na sociedade, o nosso papel como um todo. Se pensar eu e você, tem muita coisa que não envelheceu, infelizmente. Tem coisas que desde a época do Chips continuam. Então, compensa muito você conhecer essa obra. Um outro livro que nós lemos recentemente, na verdade, eu virei o ano lendo ele, foi Moby Dick, do Herman Melville. Aliás, esse eu estou devendo uma resenha sobre ele aqui para vocês. Em breve eu vou fazer essa resenha. É um livro, como é que eu posso explicar? Ele é bem potente à sua maneira, tem um tipo de narrativa muito diferente mesmo. Tem pessoas que não conseguem se adaptar à leitura, mas com um pouquinho de insistência você consegue finalizar a leitura e ter uma excelente experiência de leitura. Então, eu recomendo, se você tem medo daqueles livros tipo calhamaço, eu recomendo que você leia, porque eu acho que vocês vão gostar bastante dessa leitura. Outro livro que lemos recentemente foi Ao Farol, da Virginia Woolf. Ele eu li pelo Biblion, tenho também uma outra edição aqui em casa, e
também é um livro bem intimista, mais um livro bem intimista da Vidinha. Também tem uns pontos bem interessantes, principalmente questão da brevidade da vida, né? O nosso cotidiano, as coisas que a gente vive atualmente, as coisas que a gente vive mesmo, aquelas pequenas minúcias do dia a dia. É um livro impressionante e eu recomendo muito. Se você não viu nossa resenha, a gente já tem resenha. Procure e tem outras resenhas pela internet também. Está disponível no Biblion, se eu não me engano, está disponível no Kindle Unlimited também. É uma excelente leitura da Vidinha. Vou fazer, se quer começar por esse aqui, eu acho que por esse aqui seria uma excelente opção para início de leitura da Vidinha. E nesse momento também a gente está lendo, até peguei o livro ali para mostrar para vocês. Nós estamos lendo esse aqui, ó, Pais e Filhos, do Ivan Turgueniev. Eu não sei se está dando para vocês verem bem. Essa aqui é a edição do Clube de Leitura Clássica, que eu estou assinando este ano. É um livro impressionante, eu estou bem no iniciozinho da leitura. Tem muitas pessoas que falam bem desse livro, eu recomendo que você, se você não leu ainda, quem sabe, né? A gente pega junto para ler e você vai dando também as suas impressões. Eu estou pensando em fazer alguma coisa com relação a ele, eu estou bem no iniciozinho da leitura, só que eu acho que eu vou colocar no Instagram. Eu acho que fica um bom canal assim, tipo um update diário ali de leituras. Eu vou ver como eu vou fazer isso. E tem uma edição desse livro, se eu não me engano, da editora Antofágica, que está disponível na Biblion. E ele, se eu não me engano, também está disponível no Kindle Unlimited, a edição da Antofágica. Tem uma edição também da Companhia das Letras, que é muito comentada, com a tradução muito boa. Se não me engano, a tradução do russo, acho que é do Rubens Figueiredo, eu não tenho certeza. Essa daqui, em breve, nós vamos falar sobre ela. É uma edição muito bonita, quero depois fazer um update, enfim. A gente vai ver como vai falar desse livro por aqui. Esse aqui, eu estou gostando muito dessa edição. Essa edição do Clube de Leitura Clássica é maravilhosa. E eu recomendo, se você já leu, você pode dizer também o que você achou do livro. Não dá spoiler não, porque atrapalha a experiência do pessoal. Recomendo muito que, se você não leu ainda, leia com a gente. Quem sabe a gente pode, no dia que sair aqui a minha resenha, a gente fala mais sobre o livro. Então, em breve vai sair resenha dele por aqui. Então agora nós vamos a filmes e séries que nós vimos recentemente. E não tem como não começar esse nosso 2024 aí de séries e de filmes. Algumas coisinhas que eu vi o ano passado, outras que eu já comecei a ver esse ano. Então aqui nós já falamos no podcast sobre A Sociedade da Neve, disponível na Netflix. Gente, aquilo ali eu falo assim, é um texto que não é para qualquer pessoa. É uma visão daquele acidente com o time de rugby, o time de rugby do Uruguai, quando eles foram em 1972 fazer uma viagem ao Chile para poder fazer uma partida ali, digamos, tipo um amistoso, e eles acabam tendo um acidente caindo ali bem no meio dos Andes, onde eles ficam 72 dias ali totalmente confinados naquele ambiente completamente inóspito. E tem camadas desse filme que é muito impressionante. Então, eu falo que não é um filme para qualquer um. Se você ainda não viu, veja com bastante calma, ou pesquise antes com relação a esse acidente, para você ir um pouquinho mais suave no filme, porque não é um filme fácil de ver, não. Tem umas coisas ali que são bem emocionantes e bem intrigantes com como eles fizeram para conseguir passar esses dias ali nas montanhas. É um filme, sim, bom, imperdível, mas muito doloroso de assistir. Eu recomendo, sim, mais com cautela para vocês lerem. E a gente já tem resenha sobre ele lá no podcast também, não perde. Se você não quer ver o filme, mas quer ver a nossa perspectiva também, fiquem à vontade, nosso podcast está lá.
nas plataformas de áudio, você pode ver por lá também. Uma série muito boa da Apple TV, Os Mestres do Ar. Ela, digamos, fecha aquela tríade de filmes envolvendo a Segunda Guerra Mundial, que começou com a série Band of Brothers da HBO, depois foi a série The Pacific e agora Os Mestres do Ar. Uma falando sobre ali os soldados em terra, o outro falando sobre soldados na marinha e esse agora com os da aeronáutica, visões ali com relação ao que aconteceu, os eventos ali da Segunda Guerra Mundial. É muito bonita a fotografia dessa série, é uma série bem envolvente, você consegue sim se envolver nas cenas e nós também já temos as nossas impressões sobre elas lá no nosso podcast. Então eu recomendo que você veja o nosso podcast, né, e veja a série. Ela é muito bonita e tem visões diferentes as 3 séries. Eu recomendo, na verdade, você veja as 3, as outras eu vou rever e vou trazer também as minhas perspectivas sobre elas aqui no canal. Então aguardem, em breve a gente faz essas respectivas aqui para vocês. Tem uma série também na Netflix, Griselda, a, digamos, mulher que o Pablo Escobar tinha medo. Ela também é uma série bem interessante com a Sofia Vergara, numa mudança de papel muito interessante na carreira. Ali a gente vai ver a madrinha, digamos, da cocaína em Miami, nos Estados Unidos, e como foi essa ascensão dela ali em Miami. E é uma série, assim, que é, na minha opinião, bem objetiva. Tem alguns pontos que não dá para comentar por aqui, mas quem sabe em breve eu faço um novo vídeo com relação a essa série. Mas de antemão eu acho uma série interessante de ser vista. São pessoas que a gente sequer conhece, que tem aí muito a ver com essa questão do tráfico aí de drogas no geral. Se é o tipo de série para você, recomendo que você veja, mas se não, tá tudo bem, você pode passar reto, não tem problema algum. Um outro filme muito bom que está no Star Plus, que é o Resistência, um tipo filme de sci-fi, ficção científica, que é incrível mesmo. Recomendo que vocês assistam. Até o pessoal do podcast, do Derivado Cast, falaram também sobre a série. Muita gente também fala bastante sobre ela. São filmes assim que já entraram em 2024 arrasando, e esse aqui é um que eu estava muito curiosa para ver e eu gostei da experiência que eu tive. Esse, se eu não me engano, eu não fiz nada sobre ele ainda no nosso podcast. Em breve eu vou fazer, tô dando uma pausa um pouco maior para me dar uma respirada, porque, né, faculdade eu voltou, então não tem jeito, eu preciso dar umas pausas aqui para conseguir fazer tudo que eu preciso e em breve eu vou falar sobre ele aqui no canal. Agora nós vamos falar de filmes que estão indicados ao Oscar e esse ano nós temos um Oscar daqueles, como eu sempre gosto, que são filmes incríveis indicados ao Oscar. Tem N indicações, outras que acabaram não entrando, mas esses aqui eu acho que compensa muito a experiência de ver, principalmente se você tiver a experiência de vê-los no idioma de origem. Você consegue pegar as minúcias desses filmes e eu indico nesse caso que esses aqui, se tiver como você ver no idioma de origem, melhor. Mas se não, você tenta ver mesmo assim, mas você vai perder um pouco da experiência. Mas são filmes imperdíveis, então nós vamos a eles agora. O primeiro deles é A Anatomia de uma Queda. Gente, esse filme aqui, ele é um filme que você precisa vê-lo pegando todos os detalhes que o filme puder te mostrar. Se você piscar, você vai perder alguma coisa nele. E tem ali minúcias muito interessantes de serem exploradas.
Então, eu nem vou falar muito sobre esses filmes aqui, porque, por exemplo, o Anatomia de uma Queda nós já fizemos as nossas impressões no podcast. Esse aqui eu já te falo que mais indicado é você vê-lo no idioma de origem, no alemão, porque tem ali falas em alemão, falas em francês, então essa mudança de idioma é uma das partes que vai realmente você entender o porquê que isso tudo está acontecendo. Então, eu recomendo demais que você veja esse filme no legendado. Compensa muito, você não vai perder em nada da experiência. Senão, você vai acabar perdendo muita coisa, mas eu recomendo esse aqui, você vê-lo, né, no original. Outro filme também que vimos recentemente, esse aqui é mais ou menos baseado numa história real que aconteceu nos Estados Unidos, se eu não me engano, na década de 90, nos anos 2000 aproximado, que é Segredos de um Escândalo. Esse aqui não tem muita questão de ver no idioma ou não, mas você vê as nuances das atrizes aqui, né, do trio que faz essa história, que tem uma dinâmica muito bacana de ver no cinema. Cara, isso aqui é de uma preciosidade incrível. Não é uma história muito fácil de ver, você vai ver essa história e vai falar assim, não, mas peraí, é isso mesmo que eu tô pensando? Pois é. Aqui você tem que ligar muito mesmo a suspensão de descrença para você não ir na tela e bater na mulher. Mas você vai ver que é uma história bem interessante e existem dinâmicas ali que você precisa prestar bastante atenção, senão você vai perder completamente pontos que são importantes na narrativa. Então, eu recomendo também que você assista esse filme também com cautela, porque pode ter gatilho para alguém, enfim. É uma excelente indicação também. Já esse filme aqui, a gente não falou sobre ele ainda, os outros dois nós já falamos, esse que a gente não falou sobre ele ainda, eu vi recentemente, que é o Zona de Interesse. Gente, o que tem de criador de conteúdo falando deste filme neste momento que nós estamos gravando esse vídeo, é muita gente. É um filme que impressiona muito. É um filme contando sobre a história, alguma história ali na Segunda Guerra Mundial. Tem a ver com o campo de concentração nazista em Auschwitz. E aqui tem coisas que acontecem que você precisa se distanciar para você conseguir ver o todo nessa questão. E eu acho um filme interessante. Esse aqui também eu recomendo que você tente vê-lo no idioma, porque toda a parte sonora do filme ele tem muito a nos contar. A casa, ela também é uma personagem, o ambiente é um personagem também. E em breve nós vamos falar sobre ele. Estou tentando me recuperar dele primeiro antes de a gente falar sobre ele por aqui, mas em breve nós vamos ter resenha dele também no canal. E por último, mas não menos importante, não vou falar de tudo, gente, que eu vi por aqui, porque ia dar mais de 2 horas de vídeo. Nós vamos falar sobre um outro filme indicado ao Oscar com uma narrativa um pouco diferente a lá Frankenstein e da Mary Shelley. A Bruna, do Bruna Livros, vai... se ela não viu, ô Bruna, veja, pelo amor de Deus, esse filme, porque eu preciso de mais alguém para conversar sobre esse filme, além de todo mundo que já está falando no YouTube no geral, que é o Pobres Criaturas. Essa é uma versão um pouco diferente, né, digamos assim. É a lá Frankenstein, mas não tem muito, digamos assim, a ver. Tem uma dinâmica um pouco diferente, mas tem minúcias muito impressionantes, fora a fotografia que é linda desse filme. E a Emma Stone, vamos combinar que essa mulher é fantástica, ela é bárbara aqui nesse papel. E tá vindo com tudo
para possivelmente vencer o Oscar, além de outras atrizes que estão ali indicando. Esse ano, eu acho que o Oscar vai dar o que falar. Isso aí, além de já ter dado o que falar nas indicações, teve aí algumas polêmicas, mas enfim, nós não vamos falar sobre isso nesse vídeo. Nosso vídeo é falando sobre as coisas que vimos por aqui. Então, este é mais um. Tem uma questão de dublagem, de legendado, que tem lugar que tem, tem lugar que não tem. Mas assim, se você conseguir ver ele no idioma original, veja. Se você não conseguir também, veja. Tenta assistir esse filme, mas o veja com mente aberta. Porque esse aqui você precisa de mente aberta para você entender tudo aquilo que essa maravilha chamada Pobres Criaturas está nos dizendo. Eu recomendo também. Esse é mais um que em breve, se não saiu ainda, em breve vai sair a resenha dele também no canal. Eu queria não demorar, mas eu acabei demorando. Mas essas então são as nossas leituras, os nossos filmes e séries que nós vimos recentemente por aqui. Quero saber o que você está vendo nesse início de 2024. Tem uns barulhinhos, né? Porque eu gravo no celular. E aí as pessoas ficam mandando mensagem nos grupos que eu estou frequentando e atrapalhando um pouquinho o vídeo, mas não vai atrapalhar no modo geral. Eu espero que esses barulhinhos não incomodem vocês. E é isso então. Nós nos despedimos por aqui. Eu agradeço muito para você que está conosco aqui no canal até este momento. Desejo muito que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que você tenha semanas incríveis nesse início de 2024. E é isso. Nos vemos nos próximos vídeos aqui do canal. Um grande abraço, um grande beijo e até mais.